Olá, povo abençoado, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Você vai ver aqui à luz da Escritura que Deus ele tem pressa para te abençoar. Deus ele tem pressa a te socorrer. Deus tem pressa a honrar a tua fé. Deus ele tem pressa para mudar a sua história. Você deve dizer assim: pastor, então o que fazer para que eu tenha minha fé honrada? O que fazer para Deus mudar minha história? Ou o que fazer para o socorro de Deus chegar mais depressa na minha vida? Muito simples, só você acompanhar aqui a leitura da palavra e eu vou te mostrar aqui à luz da Escritura, passo a passo, o que tem que ser feito. Livro de Efésios, capítulo 3, versículo de número 1, diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Querido, veja que o autor aqui, ele diz que ele é o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Quando ele diz que ele é prisioneiro, não é que ele está preso, não é que ele é um escravo, mas é que ele é um escolhido. Ele foi escolhido e conquistado pelo Espírito Santo. Entende isso? Escolhido e conquistado pelo Espírito de Deus. Agora, na qualidade de escolhido e foi conquistado pelo Espírito Santo, esta graça foi confiada a ele para que ele pudesse nos transmitir a mesma, para que nós nos torne participantes da graça como ele. E o que fazer para ser um participante da graça? Deixar ser conquistado pelo Espírito Santo. Porque você que está me ouvindo, mulher, homem de Deus, você já é escolhida, mulher de Deus, você homem de Deus, já é escolhido também. Deus ele já te escolheu desde a fundação do mundo. Agora você precisa deixar ser conquistado pelo Espírito Santo. Se você deixar o Espírito Santo te conquistar, você já é escolhido, repito. Se você deixar ele te conquistar, você vai se tornar um participante da graça. Por isso que ele diz, do versículo de número 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Veja que Deus confiou a graça, ele que a graça, o favor não merecido. Então, para a gente ter acesso ao favor de Deus, que é a graça, basta que você deixe ser conquistado, conquistada pelo Espírito Santo. Isso aqui é um convite ao arrependimento. Isso aqui é um convite a alcançar o favor em Deus. Isso aqui é convite a alcançar a cura. Isso aqui é um convite a alcançá-lo, libertação. Isso aqui é um convite a alcançar portas abertas, mudança, transformação de vida. Veja, você já é uma pessoa escolhida, escolhido de Deus. Agora o que precisa para você alcançar em Deus esta graça é só aceitar ser conquistado, conquistada pelo Espírito Santo. Assim você se torna participante da graça. Ao tornar-se participante da graça, que significa favor não merecido, você vai ter o que quiser em Cristo Jesus. Olha o versículo de número 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membro do mesmo corpo e co-participante da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Repito, escolhidos já sois. Agora você precisa aceitar ser conquistado pelo Espírito Santo. Ao ser conquistados pelo Espírito Santo, você se torna participante da graça. Ao se tornar participante da graça, você se torna membro do mesmo corpo, diz aqui. Quando você se torna membro do mesmo corpo, diz a palavra, você se torna participante da promessa, porque você passa a ter acesso à palavra por meio do Evangelho. E a partir do momento que você se torna participante da graça, você se torna membro do mesmo corpo. Quando você se torna membro do mesmo corpo, você se torna uma pessoa automaticamente vitoriosa, uma pessoa cheia de fé. Você se torna uma pessoa forte do poder do Espírito Santo. Você se torna uma pessoa cheia da força de Deus. É como, para você entender de maneira simples, é como o galho que está vinculado na árvore. A vida que emana da árvore alimenta o galho, que é os ramos. A mesma coisa é o alguém quando se torna membro do corpo, ocupa no corpo o seu lugar. Quando você ocupa no corpo o seu lugar, a vida que emana no corpo alimenta ou fortalece esse membro,
que está ocupando no corpo o lugar que é dele. Ao você ocupar no corpo o lugar que é seu, você se torna automaticamente participante da promessa por meio do Evangelho. Veja, cada coisa ao seu tempo. Primeiro, escolhido. Ao ser escolhido, deixa ser conquistado pelo Espírito Santo, se torna participante da graça. Ao se tornar participante da graça, você se torna membro do corpo. Ao tornar-se membro do corpo, você passa a ocupar no corpo o lugar que é seu. Ao ocupar no corpo o lugar que é seu, você se torna participante da promessa por meio do Evangelho. Ao se tornar participante da promessa, você passa a viver debaixo da mesa, debaixo da promessa. E agora que você está ocupando no corpo o seu lugar, a vida emana do corpo para fortalecer esse membro que está vinculado no corpo, ou seja, as promessas automaticamente vão se cumprindo. Promessa de libertação, de restauração familiar, promessa de cura, de prosperidade, mudança de vida. Tudo começa ao deixar ser conquistado pelo Espírito Santo. Porque escolhido já sois, você homem, você mulher de Deus, já sois escolhido. Agora ser conquistado pelo Espírito Santo. Ao ser conquistado pelo Espírito Santo, você se torna participante da graça automaticamente. Ao tornar-se participante da graça, você torna-se membro do corpo. Ao se tornar membro do corpo, é só você passar a ocupar no corpo o lugar que é seu. Ao ocupar no corpo o lugar que é seu, você se torna participante da promessa por meio do Evangelho. Ao se tornar participante da promessa, você passa a viver debaixo da mesma. E agora que está ocupando o corpo o seu lugar, as promessas automaticamente começam a se cumprir, porque a vida emana do corpo para fortalecer os membros que estão ocupando no corpo o lugar que é deles. Como a árvore alimenta os seus galhos, os seus ramos, assim o corpo, qual é Cristo, alimenta os membros, qual somos nós. Continuando, ele diz assim no versículo de número 7, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Segundo a força operante. Veja que Deus opera com força, com generosidade, ou com habilidade, ou com graça, para socorrer os membros que estão ocupando no corpo do lugar. O que significa? Que Deus ele tem pressa para socorrê-lo, para abençoá-lo, ou para honrá-lo a fé de todos os membros que estão ocupando no corpo do seu lugar. Primeiro, sois escolhido. Ao ser escolhido, deixa ser conquistado pelo Espírito Santo. Ao ser conquistado pelo Espírito Santo, você se torna participante da graça. Ao tornar-se participante da graça, se torna membro do corpo. Ao se tornar membro do corpo, você passa a ocupar no corpo o lugar que é seu. Ao ocupar no corpo o lugar que é seu, você se torna participante da promessa por meio do Evangelho. Ao se tornar participante da promessa por meio do Evangelho, você passa a viver debaixo da promessa. E agora que está debaixo da promessa, ocupando no corpo o seu lugar, a vida vai emanar do corpo para suprir esse membro e tudo que precisa, porque o membro está ocupando no corpo o lugar que é dele. E agora que você está ocupando o corpo o lugar que é seu, estando debaixo da promessa, a vida vai sair do corpo para alimentar os amos, para alimentar os membros. Ou seja, significa a promessa se cumprindo na vida daquele alguém. E agora que você está debaixo da promessa, Deus opera com força e poder, segundo a força operante do seu poder. Ao ocupar no corpo o lugar que é seu, Deus opera com força e poder para torná-lo vitorioso, aqueles que ocupam no corpo o seu lugar. Deus opera com força e poder para socorrer aqueles que aceitam ser conquistados pelo Espírito Santo. Deus opera com força e poder para curar alguém que deixa ser conquistado pelo Espírito Santo. Deus opera com força e poder para libertar alguém que aceita ser conquistado pelo Espírito Santo. Deus opera com força e poder para dar vitória os que aceitam ser conquistados pelo Espírito Santo. Deus opera com força e poder para prover livramento na vida de que aceita ser conquistado pelo Espírito Santo. Deus opera com força e poder para torná-lo vitorioso todos aqueles que aceitam ser conquistado pelo Espírito Santo dele. Aceite ser conquistado pelo Espírito Santo. Ele tem tanto a fazer por você. Ele quer fazer tanto por você. Ele quer tanto honrar a tua fé. Ele quer tanto te trazer para perto.
Ele quer tanto te curar, te libertar, te abrir porta, prosperar sua vida financeira, mudar sua história, fazer com que uma nova história comece na sua vida. Só precisa deixar ser conquistado por Ele. Porque escolhido vocês já são. Agora aceitar ser conquistado pelo Espírito Santo. E assim você vai se tornar participante da graça. E Deus vai operar com força e poder para te dar vitória. Ele vai antecipar teu socorro. Deus ele vai antecipar sua vitória. Deus ele vai se antecipar para honrar sua fé. Deus ele vai antecipar para entregar nas suas mãos a graça a qual Ele já está te propondo. Escolhido, deixa ser conquistado pelo Espírito Santo, torna-se participante da graça, se torna membro do corpo. Ao se tornar membro do corpo, você passa a ocupar no corpo o lugar que é seu, torna-se participante da promessa por meio do Evangelho. Ao se tornar participante da promessa por meio do Evangelho, você passa a viver debaixo da promessa, ocupando no corpo o lugar que te pertence. E assim a vida vai emanar do corpo para suprir aquele membro de tudo que precisa. Ou seja, o fato de você ocupar no corpo o lugar que é seu, as promessas automaticamente passam a se cumprir, porque você está ocupando no corpo o seu lugar. E assim Deus vai operar com força e poder para te dar vitória, porque foi conquistado pelo Espírito Santo e está ocupando no corpo o lugar que te pertence. Assim Deus vai operar com força e poder para te tornar vitorioso, vitoriosa em tudo que fizeres, no nome do Senhor Jesus. Tá bom? Deus tem pressa para te abençoar, para mudar a tua sorte, a tua história. É só você aceitar ser conquistado pelo Espírito Santo, ocupar no corpo o seu lugar, torna-se participante da promessa. E assim Deus vai operar com força e poder para te socorrer e para fazer por você aquilo que mais ninguém pode fazer. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Forte abraço. Vou ficando por aqui. Até a próxima, em nome de Jesus.